prece? Então, vamos iniciar mais uma reunião, agradecendo a proteção do Mestre Jesus, pedindo que inspire a cada um de nós, que nos ilumine, nos auxilie à compreensão do texto de hoje. Muito obrigado, Mestre Jesus, pelas nossas vidas, pela nossa jornada evolutiva, por toda a ajuda que temos em todos os momentos da nossa vida. Ilumine a todos, encarnados e desencarnados. Ilumine a todos nesse planeta maravilhoso que passa por esse momento de transição e que possamos aproveitá-lo para crescer, aprendendo a perdoar, a amar, a respeitar o próximo e agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, o pão da matéria e do espírito, nos dai hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todos os males. Porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo Capítulo 13. a, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é a beneficência. Boa noite a todos. a beneficência. Boa noite. Bom, a gente está estudando o livro Transição Planetária, volume 1. A gente está hoje no último capítulo, capítulo 22, então a gente encerra hoje esse último capítulo desse livro. Quem gostaria de fazer a leitura do capítulo? Eu me apresento aí, Lourenço, para fazer a leitura. Vamos iniciar. Capítulo 22, preparativos para a conclusão do labor. A noite, em especial, estava esplêndida, banhada pelas miríades de astros, quais diamantes estelares piscando no zimbório em festa. Sopravam as ânsias da natureza, carreando as ondas de perfume nos braços da leve brisa. Era primavera na região, e o solo coberto de relva macia e plantas delicadas exultava ante as bênçãos da vida. Nosso benfeitor, que demonstrava peculiar alegria, elucidou-nos que se fazia necessária uma revisão dos labores que havíamos realizado durante o período de 3 meses, desde a primeira incursão à assolada região de Sumatra, na Indonésia, após a qual, com outros companheiros, retornamos ao planeta querido
para os trabalhos em torno das reencarnações durante o período da Grande Transição, culminando com as experiências ao lado dos irmãos profundamente equivocados e entregues ao mal. Outros serviços que se encontravam programados nas regiões mais infelizes, que sediavam os espíritos rebeldes e contumazes na crueldade, ficariam para o momento adequado, quando fossem estabelecidos os parâmetros socorristas para este fim. Entre esses, receberia cuidados especiais, à vista a região infernal em que se encontravam o rabino Eliashim ben Sadok e os seus súditos desvairados. O trabalho do bem, que não cessa nunca, prosseguiria em outras áreas, contribuindo para o progresso da sociedade e do amado planeta. Após as instruções, como lhe era habitual, iniciamos a jornada visitando alguns dos muitos casais que se ofereceram para o programa das reencarnações dos convidados de Alcione, assim como dos ilustres missionários do passado, hora de retorno, ficando para a etapa final a instituição espírita, onde nos sediaríamos em outra ocasião, de modo a encerrarmos o compromisso assumido naquele reduto de amor e de caridade, onde incontáveis bênçãos eram prodigalizadas a todos. Então, está no último capítulo, então ele está fazendo uma revisão, comentando tudo o trabalho feito até aqui. Então, o livro começa com a incursão desses bons espíritos lá na Indonésia, onde ocorreu o tsunami. E eles foram para lá para dar todo o auxílio para as pessoas desencarnadas que estavam perdidas e não sabiam o que estava acontecendo. Existia as pessoas recém-desencarnadas e espíritos perturbados que estavam se aproveitando das pessoas, né, que estavam recém-desencarnadas. Depois o livro acaba falando um pouco sobre essa reencarnação desses espíritos vindo de outros planetas, da região de Alcione. Então ele fala que são 10.000 espíritos que iriam reencarnar aqui no Brasil para ajudar nessa transição planetária, desse mundo de provas e expiação para um planeta de regeneração. Logicamente que, além desses espíritos vindo de outros planetas da região de Alcione, ainda estão programados em vinda de reencarnação de espíritos que já estão na Terra há muito tempo. Então, a gente sabe que existe uma parcela da população encarnada e uma parcela grande de espíritos no mundo espiritual. Muitos espíritos não estavam reencarnando aqui na Terra porque não tinha necessidade de passar por esse momento da transição planetária, nesse momento do planeta de provas e expiações, dando oportunidade para nós que precisa passar por esse momento reencarnar. Então, muitos espíritos reencarnaram muitas e muitas vezes ao longo da nossa jornada evolutiva, muitas vezes como missões, e agora esse pessoal que está lá no mundo espiritual vai reencarnar novamente, né? Espíritos mais elevados, mais instruídos, mais esclarecidos, também vão reencarnar para ajudar nessa transição. Então, essa transição, esse, esse, esse auxílio, né, nessa evolução, esse empurrão na evolução, vai ser dado tanto pelos espíritos de Alcione, como espíritos que já estão na Terra há muitos e muitos, né, há milhares de anos, e que reencarnam de vez em quando, e agora estão reencarnando também para ajudar. Então, são os dois grupos, né?
não é só o pessoal de fora, o pessoal daqui também, o pessoal que já está aqui há muito tempo também vai continuar nessa, nesse processo, vai ajudar nesse processo de transição. Tudo bem. É evidente que a programação das reencarnações cuidava também daquelas normais no planeta, dos espíritos que retornavam em condições melhores para poderem participar da construção do novo projeto de iluminação das vidas, assim também apressando a transição. Milhões de espíritos terrícolas, portadores de títulos de enobrecimento, encontravam-se assinalados para o prosseguimento das suas tarefas, conforme nos referimos anteriormente, renascendo neste período formoso de renovação e de esperança. Todos, certamente, estariam sob os cuidados especiais dos encarregados da nova era, de modo que ninguém pudesse sofrer qualquer tipo de impedimento, desde, desde que se encontrando voltado para os compromissos relevantes e mantendo os propósitos de edificação interior. Não houve antes, em qualquer época, uma revolução espiritual de tal porte, graças ao significado de que se revestem esses magnos momentos da evolução espiritual das criaturas. A alegria dos responsáveis pelas reencarnações que, de alguma forma, receberam nossa contribuição era imensa. Visitando-os e dialogando com os mesmos durante o parcial desprendido pelo sono fisiológico, participamos da sua emoção e dos seus anseios, a fim de que logo pudessem ter no regaço os filhinhos bem-amados, com eles trabalhando nos projetos da nova terra, do mundo de promissão. Nesses momentos, atingiam emoções que se convertiam em lágrimas de júbilos e de gratidão a Deus pela relevância do compromisso espontaneamente assumido. A sublime concessão da progenitura para todos era portadora de um significado muito especial, porque facultava-lhes o desenvolvimento das emoções que se derivam da cocriação ao lado do excelso Criador. Por sua vez, os reencarnantes preparavam-se com afinco para corresponder às expectativas da investidura de que se faziam responsáveis. Qualquer clarão na escuridão e no tremendal chama a atenção, atraindo para a sua luminosidade, portanto, para o seu epicentro, aqueles que se demoram na treva. Eles seriam, de alguma forma, os novos portadores dos padrões de comportamento moral e espiritual, enfrentando os desafios graves e as perturbações que seriam movimentadas com o objetivo de dificultar-lhes o avanço. Sempre ocorre esse fenômeno, que é resultado da rebeldia dos insensatos ante a serenidade dos portadores dos significados existenciais, que não se encerram com o túmulo. Em todas as épocas, os bons e nobres nos deveres foram malsinados, incompreendidos, perseguidos, sofrendo o sarcasmo e o repúdio de quantos se comprazem nas situações abomináveis em que permanecem. Nunca, porém, lhes faltarão, com certeza, os recursos originados no mundo espiritual de onde todos procedemos, a fim de que os empreendimentos superiores façam-se coroar do êxito anelado. Continuamos a ver a descida dos fascículos de luz na direção do orbe terrestre, representando os seres tutelares que penetravam na atmosfera planetária para o desempenho da grandiosa tarefa. Por outro lado, tomávamos conhecimento das ondas volumosas de horror e de sofrimento que esmagam as comunidades inteiras, asfixiando os ideais de muitos e fazendo derruir todas as construções que não estivessem com os seus alicerces fincados na rocha, conforme
a expressão vigorosa de Jesus. De alguma forma, essa luta é bastante antiga, porque sempre houve bons e maus espíritos na Terra, aqueles que elegeram o progresso como normativa existencial e aqueles outros que optaram por veredas diferenciadas, vinculando-se nos recomeços aflitivos e angustiantes. Já nos encontrávamos no recinto elegido para o encerramento da nossa excursão, quando o Dr. Silvio foi procurado por um dos membros espirituais da Casa Querida. Apresentando grave apreensão na face, o bondoso amigo solicitou a ajuda do benfeitor para um dos médiuns abnegados da instituição que, naquele momento, se encontrava em uma situação muito grave. Narrou em breves palavras o acontecimento, solicitando a interferência do generoso guia. Tratava-se de um assalto à mão armada a um trabalhador de Jesus, encontrando-se ele ameaçado de morte por um bandido fortemente drogado. Orando, na crítica situação, havia recorrido à ajuda dos seus mentores e, por isso, a sua prece foi ouvida, chegando até nós. Sem mais delongas, o benfeitor convidou-nos a acompanhar o intermediário da solicitação e deparamos-nos numa rua de péssimo aspecto, em sombras densas, com a decorrência dos fluidos deletérios de que se vestia a região dedicada ao comércio da carne humana. O assaltante exigira que lhe fossem entregues o relógio, o telefone, celular, o dinheiro, e estava em dúvida se o mataria ou o deixaria no corpo. Quando nos acercamos da cena perigosa, a arma oscilava na sua mão trêmula, mantendo o dedo no gatilho em posição de disparo. Vitimado por terrível obsessor que o infelicitava, o jovem adicto, usuário de drogas fortes, recebia a inspiração cruel do adversário para que ceifasse a vida daquele que se lhe fizera vítima indefesa. Nesse momento, o Dr. Silvio dirigiu o pensamento na direção do desencarnado cruel e admoestou-o, informando que ele seria responsável por ambas as existências, tanto a do assassinado como a do assassino, que iria adicionar mais essa hediondez ao seu currículo nefasto. Com austeridade, tocou a fronte do assaltante, que se encontrava sob a ação do malfeitor desencarnado, logrando interromper o fluxo da inspiração inferior, enquanto pôs-se a induzi-lo a que interrompesse, que se converteria em latrocínio. As descargas de energia do Dr. Silvio atingiam-lhe os chakras coronários e cerebral, produzindo a liberação momentânea do adversário frio e inclemente e, de imediato, impôs-lhe uma nova onda de energia vigorosa no centro cardíaco, que teve efeito de produzir-lhe um grande choque emocional, fazendo derrubar o revólver, fazendo tombar em seguida vitimado por uma hipotensão circulatória. Evandro, o médio aturdido, percebeu a interferência do abnegado benfeitor, refez-se do choque, recuperou os seus objetos e, teleguiado pelo guia, afastou-se do local tenebroso em que se encontrava. Dominado por diferentes emoções que agora o visitavam, começou a recordar-se do motivo que o levava àquele lugar umbralino, dando-se conta de que o seu era um objetivo cristão, caridade a uma jovem mulher em estado lastimável no catre miserável do pardieiro, onde anteriormente vendia o corpo exausto e descarnado, vivendo os últimos momentos da atormentada existência terrestre. Não era a primeira vez que a visitara, desde quando foi informado da degradação da sua existência, levando-lhe socorros alimentícios e moedas para a sustentação do corpo fragilizado e vencido, enquanto o anjo da morte rondava-lhe os dias de sofrimento. As lágrimas escorreram-lhe dos olhos semiabertos, enquanto lhe podíamos ler os pensamentos caracterizados pela compaixão, mas, inspirado pelo mentor gentil, tomou rumo do lar. Ainda
é um grande desafio à ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem fazer, porquanto, se existem os carrascos do além, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam os anjos tutelares, vigilantes e rápidos na execução da legítima fraternidade. Pouco depois, o alvoroço tomou conta do sórdido reduto, quando alguém viu o jovem desmaiado que, nesse momento, despertava ao quebrado e ainda sob o efeito da drogadição e do choque vibratório que experimentava. Como era conhecido na área, logo o caso foi encerrado. Após alguns comentários desairosos, o local voltou à sua condição tenebrosa de reduto do crime e da vulgaridade. Então aqui por enquanto, ele está descrevendo, né? Primeiro os espíritos que vêm, que estão reencarnando, né? Então, os espíritos de Alcione, os espíritos que chamam de terrícolas, né? Que espíritos já reencarnaram aqui na Terra muitas e muitas vezes. E todo esse grupo de espíritos de uma moral mais elevada vão ajudar a transformação do planeta. Então, a gente está na fase de transição planetária e esses espíritos estão reencarnando. Já estão reencarnando, alguns já estão no planeta já reencarnados e outros vão continuar reencarnando nos próximos anos. De modo que eles vão ajudar nessa transformação moral de todo o planeta. Ainda existe ainda muitos espíritos trevosos, mas aos poucos esses espíritos mais trevosos estão desencarnando e estão sendo transferidos para outros planetas. Talvez no primeiro momento, num espaço, num lugar transitório, para depois caminhar para outros planetas. Nos próximos livros que a gente vai ler, ele acaba descrevendo, né, esses espíritos, essas colônias e, e o que está acontecendo, né, o que já aconteceu, o que está acontecendo com todos eles. Então, existe essa parte ainda ruim do planeta, né, ele descreveu esse assalto, mas a gente tem que pensar sempre que tem a proteção e a ajuda e essa reencarnação de bons espíritos aconteceram sempre em todos os momentos aí da nossa evolução nesse planeta, mas nesse momento está sendo intensificado essa reencarnação para mudar o planeta para um planeta de regeneração. Então, isso está cada vez mais forte, né? E apesar da gente estar no olho do furacão, né, que a transição ainda está muito forte, né? A gente vai aos poucos, né, nos próximos anos sentindo uma melhoria na parte moral do planeta. Sobre esse exemplo aí desse assalto, é o que a gente tem que pensar, né? A gente tem que se procurar fazer sempre o melhor, sempre a caridade, sempre ser um exemplo, sempre ser uma pessoa melhor. E mesmo fazendo essas coisas, ou tentando fazer o melhor, pode acontecer esses problemas, como, por exemplo, esse assalto. Mas, nesse momento, né, esse servidor, ele se ligou aos bons amigos, se ligou ao Mestre Jesus e pediu ajuda. E essa oração que ele pede, né, chega nas pessoas e eles vão lá e dão um socorro para ele. Então, eles vão e intervêm. Então, esse encarnado com a arma, ele está sendo obsidiado fortemente por um espírito. Então, ele está drogado ainda. Então, primeiramente, ele vai, o mentor vai lá e afasta o espírito obsessor, para depois ele conseguir, né, que o encarnado largue a arma para poder
sair daquele local. Então, tem toda a ajuda do mundo espiritual para que ele consiga fazer ali. O texto descreve que ele está numa uma região, ele está num ambiente muito degradado, né? De regiões, de pessoas com drogadas, prostituição, mas por que que ele está lá? Ele está indo buscar droga? Ele está indo buscar prostituição? Não, ele está indo lá exatamente ajudar uma pessoa, uma moça, que está numa situação muito delicada, está numa situação de desencarne próximo, mas que passou por essa região, passou por essa vida de prostituição durante algum tempo. E agora ele está lá ajudando ela com dinheiro, ajudando ela com alimentos, para que ela consiga refletir, né, nesses momentos finais da vida, sobre a vida que ela teve, e consiga ter uma vida mais ou menos digna, né, até acabar a encarnação dela. Então ele estava lá sobre a caridade para ajudar essa moça. Ele foi, passou por tá uma região muito, muito trevosa, de maneira encarnada e desencarnada, e ele acaba tendo essa proteção para poder passar e ajudar essa moça. Então a gente passa por isso, então a gente não é que tem esses exemplos, a gente tem que desanimar na ajuda das pessoas em situação difícil. Então, para ajudar as pessoas, às vezes você tem que ir numa região que não está, que não é o ambiente que a gente vive normalmente. A minha avó, uma vez, ela contou uma história que uma pessoa foi assaltá-la. Então, a pessoa veio lá e foi assaltar com ela, passar assaltá-la, e ela estava bem tranquila, inspirada, e ela começa a conversar com o assaltante. E depois de uma conversa com o assaltante pede desculpa para ela e então ela foi ser assaltada e depois ela até ajuda ele, não sei se ela deu alimento pro assaltante, alguma coisa, mas eu lembro que ela foi ser assaltada, mas ela estava tranquila e ela consegue conversar com o assaltante e o assaltante muda de ideia e pede desculpa para ela no final. E depois ela faz alguma coisa com ele, não sei se depois ela volta, se ele volta ou dá um alimento, eu não sei, porque a minha avó era envolvida, né, com essa parte de caridade, de dar alimento, de dar remédio. Ela participava de um grupo aqui em Osasco que ajudava, né, algumas pessoas, né, em situação. O pessoal ia na casa dela, né, que ela tinha um grupo lá, que tinha toda essa ajuda. Então, não sei se a Carla lembra dessa história, mas ela teve essa parte do assalto aí. Teve toda a Ô, proteção. ô Lourenço, já que você contou o caso da sua avó, eu vou contar o meu. Porque um dia que eu estava lá na Casa do Caminho, ali onde a gente começou, né? Aquela casa onde estava a Casa do Tecílio. E eu não sei qual das atividades que tinha tido naquela noite, mas ao sair, em vez de sair pelo portão de baixo, eu saí pelo portão de cima, onde morava a Dona Maria o Testilde ali, né? Porque alguns conhecem lá como é que era, né? E eu saí, e o meu carro estava estacionado lá em cima. Eu saí, eu fechei o portão, peguei o carro, sabe? Mas pensando nas coisas, saí. Depois eu fiquei assim, mas será que eu fechei o portão mesmo, né? E peguei e fui voltar. Quando eu fui voltar, eu saí do carro, aí me assaltaram. Colocaram lá uma arma na minha cara, não sei o quê, né? Me fizeram entrar dentro do carro. Tinha um que estava totalmente drogado, né? E o outro, acho que também parcialmente, né? Porque o outro estava bem esquisito mesmo. Aí eu entrei, aí eles pegaram os documentos, não sei o quê.
O que ajudou para mim foi que, como eu tinha viajado há pouco tempo, eu tinha lá uns dólares lá, né? Porque eu normalmente não carregava dinheiro, né? Mas tinha os dólares das viagens que eu tinha feito, né? Mas é tipo dólar assim de 10 dólares, 15 dólares, não tem muito, né? Mas em nota pequena, né? Ah, o cara, tem um dinheiro aí. Mas vou dizer para vocês, se você for, né, assaltado por uma pessoa que está drogada, tem um problema muito grave. A linguagem desse pessoal você não entende. O cara falava de um negócio assim, ele queria que eu deitasse no banco, mas eu não entendia o que ele estava querendo falar. Ele falava uma gíria. E eu não entendia, né? Até pelo gesto dele, eu entendia aí, pelo gesto. Foi muito difícil. E ele perguntava certas coisas de uma forma gíria. Você não entende muitas vezes o que ele está pedindo. Aí o cara fica nervoso com você, porque você não está entendendo ele. Olha, né? Aí eu falei, calma, calma. Aí eles andaram aí com o carro andando bastante, aí me deixaram lá no primeiro, lá na Via Dutra, né? Lá em Bom Sucesso, no primeiro pedágio ali. Eu fiquei 2 horas caminhando com esse pessoal para lá e para cá, até pensei que eles iam parar em banco, essas coisas, mas era noite e estava tudo fechado, né? Naquela época estava fechado. Mas só queria salientar isso. Precisa tomar cuidado. Se o cara está drogado, o diálogo fica difícil. Mesmo que você entrega, não sei o quê, você não sabe o que você. Sabe, além de ficar nervoso para a situação, né? Aí de você orar tudo, que eu estava orando também, né? Falei, bom, se tiver que ir, é hoje, né? Mas depois deu tudo certo, né? Outra coisa que eu queria falar que eu senti, por que que o autor do livro, né? Ele podia ter evitado de colocar essa história justamente no encerramento do capítulo. Achei estranho, sinceramente. Porque a gente já conhece muitas histórias assim, desses, do que acontece na vida com o médico que vai atender e surgem os desafios. O Divaldo mesmo já contou alguns que aconteceu com ele, né? Mas eu acho que ele fez isso para mostrar o seguinte, no meu modo de entender. Ele está mostrando assim, ó, olha, aonde nós estamos vivendo, tem um grupo de pessoas que não é pequeno, que ainda estão mais perto do mundo primitivo do que do mundo de regeneração. Tem outro grupo de pessoas que estão aproveitando o mundo de expiação que nós estamos passando, né? Porque por causa desses tormentos todos. Mas também tem um outro grupo que já avançou bastante, inclusive esses que estão reencarnando, que já são regenerados no mesmo planeta. São níveis diferentes que você é obrigado a entender, a compreender o outro. É aí que você tem que aplicar mesmo, né, os ensinamentos de Jesus, ter paciência com um negócio assim, né, vai passar por esses desafios. E cada um de nós pode estar enfrentando isso, às vezes, no dia a dia, principalmente quem mora aí no centro de São Paulo, porque é terrível, né? Então, eu percebi esse detalhe que o autor estava falando aí, né? Por que ele está fazendo isso, né? Porque a história é legal, porque a gente aprende mesmo com a história, né? Mas ele não é muito diferente daquilo que o Divaldo já comprou de outras das coisas, e mesmo o Raul já contou várias coisas assim de ser assaltado, disso, aquilo, de envolver as pessoas, sabe? Mas eu achei que mais é para a gente sentir a oscilação dos níveis de entendimento e de avanço, de evolução que nós temos no planeta até agora. Porque tem gente que ainda está bem atrasado ainda nessa questão de evolutiva, né? Perfeito. Vamos lá, então. Concluída a nova tarefa, retornamos ao seio generoso da Casa Espírita, onde fomos recepcionados pelo mentor e diversos colaboradores, inclusive o guia espiritual do nosso Evandro. A noite seguia alta e as ruas lentamente ficavam desertas, movimentadas por alguns transeuntes retardatários. O santuário que nos acolhia estava envolto em uma peregrina luz safirina que eu inundava em todos os recantos. Trabalhadores desencarnados encontravam-se presentes porque foram informados do encerramento das nossas atividades na atual conjuntura, bem como diversos médiuns e amigos de Jesus,
em desdobramento parcial pelo sono fisiológico. Igualmente, ali se encontravam despojos de participar, desejosos de participar de nossas despedidas. Conduzidos ao salão de conferências e de estudos, que se encontrava repleto, o caroável guia da casa convidou o nosso benfeitor a sentar-se à mesa diretora. Enquanto fomos conduzidos a lugares reservados à frente dos demais convidados, acomodavam-se nos assentos para eles reservados. Um mezanino elaborado por energias espirituais ao fundo apresentava-se também totalmente tomado. No silêncio natural que se fez, ouviu-se uma doce melodia que nos parecia chegar de desconhecida região espiritual, enriquecida por vozes infantis, exaltando a vida e o amor, enquanto flocos delicados de substância luminosa caíam em abundância sobre todos, recolhidos em silenciosa oração. Quando os últimos sons desapareceram suavemente, a mentora Joaquina ergueu-se e orou comovidamente, rogando as bênçãos de Jesus para a reunião, suplicando-lhe a presença sublime, de modo a vitalizar-nos, carentes que fomos do auxílio de sabedoria. Os médios presentes que se encontravam próximos de nós, concentrados, passaram a exteriorizar energia semelhante ao ectoplasma que se direcionava para um tubo transparente colocado sobre o estrado onde se encontrava a mesa diretora. Lentamente, aquele vapor adentrou-se no cilindro e começou a formar uma figura humana, que logo identificamos como o Dr. Artêmio Guimarães, o que nos produziu indivisível júbilo. Quando terminou a materialização, ele saiu do local em que se condensou e, acercando-se da tribuna, exteriorizando a luminosidade do seu estado de elevação moral, falou com bela entonação vocal. Irmãos queridos, abençoe-nos Jesus, o sublime guia da humanidade. Há pouco tempo, nossos projetos eram possibilidades em delineamento que hoje se converteram em realidade, graças ao devotamento dos servidores sinceros do bem. Inúmeros grupos de trabalhadores do Evangelho em nosso plano desceram à Terra a fim de criarem condições para a instalação do reino dos céus nos corações. E agora, de retorno à nossa comunidade, deixa um espaço para outros lidadores darem prosseguimento ao programa, que se efetivará conforme o progresso dos resultados colhidos nas experiências iniciais. Antevemos, felizes, os futuros dias de renovação total do planeta no seu aspecto moral, quando os espíritos retardatários transferirem-se para outros mundos onde irão operar o progresso que se negam neste momento e os mensageiros da luz transformarem os mecanismos de guerra em instrumentos de paz, os vícios e crimes em espetáculos de amor e de libertação. Os trabalhadores da grande transformação encontram-se há algum tempo operando diligentes nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra. Nesses dias, porém, dão-se as grandes migrações de espíritos felizes, interessados na modificação das estruturas sociais do mundo para melhor, quando a dor fugirá envergonhada, por desnecessidade da sua presença entre os seres humanos. Tornando factível a promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração, o caminho de paraíso ou planeta feliz, os abnegados obreiros da espiritualidade prepara um ambiente em que deverão viver esses construtores do amanhã. Congratulamo-nos com os queridos irmãos que agora encerram o seu périplo de fraternidade após o período que lhes foi concedido para a execução do projeto. Como não existe entre nós o repouso em forma de ociosidade, passado o breve período de renovação e de estudos, os mesmos volverão ao proscênio terrestre para novas investiduras espirituais,
contribuindo mais eficazmente junto aos rebeldes e insanos, em tentativa de despertá-los, a fim de que disponham as oportunidades para arrependimento e a retificação moral, ao invés do exílio que lhes será imposto pela divina legislação. Certamente serão atividades mais penosas e desafiadoras do que as que foram realizadas durante o período que hoje se encerra. Confiamos que o sublime trabalhador nos equipará de recurso e nos instrumentalizará para a execução do futuro programa, de forma idêntica a esta que se conclui em bênção. Que ele mesmo, nosso exemplo e modelo, nos conduza ao seu carinho, são os votos deste vosso amigo devotado e fiel. Quando silenciou, novamente ouvimos a música angelical e as vozes infantis em hosanas a Jesus e à vida. Retornou ao cilindro e diluiu-se diante dos nossos olhos orvalhados de lágrimas quentes. Então, como a gente sabe, a gente tem vários planos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Só na Terra existe vários níveis. Então, a gente tem nossos encarnados, tem os encarnados nas trevas e as várias colônias. Esse mentor espiritual está numa colônia bem alta, aonde o corpo dele é muito sutil. Então, para conversar com pessoas dessa comunidade, ele teve que se materializar. Então, ele acaba se materializando usando as energias, o ectoplasma das pessoas ali presentes. Então, ele se materializa e dá toda essa mensagem. Então, ele acaba dizendo, né, que a gente está nessa fase de transição. Então, ah, a gente viu, né, que lá, capítulos anteriores, houve aquela vinda, né, daquele judeu, daquele rabino, que invadiu, né, o centro espírita, mas naquele momento ele acaba não indo pessoalmente, né? Ele só mandou lá o mensageiro dele, mas ele ficou na região trevosa e houve um diálogo, né, com o mensageiro dele, e que falaram que no futuro eles iriam até a região trevosa para conversar pessoalmente com esse espírito, com esse grupo que ele lidera. Aqui ele está encerrando os trabalhos desses 3 meses e ele fala que no futuro eles vão visitar regiões mais trevosas, onde tem maior sofrimento. Então, no futuro, né, eles falam que eles vão também visitar esse líder judeu, mas eles, para poder visitar, ele tem que se preparar, tem que esperar o tempo passar, tem que ter todo um ambiente propício para ajudar todos esses espíritos. Então, não é simplesmente ir para lá e auxiliar. Tem todo um preparo de todo o grupo para essa nova jornada. Então, ele tá encerrando essa jornada. Teve muitos trabalhos já feitos, mas que agora eles vão retornar para o mundo espiritual. Eles se refazem as energias, eles se estudam, eles se preparam para depois, numa nova jornada, eles possam continuar outros trabalhos. Alguns trabalhos que possivelmente eles vão fazer é ir visitar esse pessoal, esses líderes trevosos lá como esse judeu que ele descreve no livro. Mas aí ele fala que nessa transição estão vindo pessoal de Alcíone, estão reencarnando espíritos que já estão na Terra já há um bom tempo, mas que não reencarnam, e que pessoas que ainda não atingiram, né,
essa evolução para se permanecer nesse planeta de regeneração estão sendo transferidos para outros planetas. Então, aí deixar claro que não é um planeta que esses espíritos estão indo, mas tem alguns. E esse manda para outro, dependendo do nível de cada um. Então, quais são eles? Não importa o nome. O importante é que eles estão, cada um vai para o melhor planeta mais adequado para a sua evolução. Achei interessante também ele descrevendo aqui o encontro deles no salão, né? Porque, na verdade, se encontraram aqui, se eu entendi bem, eles voltaram para um centro espírita, não é? Não é isso? Sim, é isso. Mas ele não estava descrevendo o salão do centro espírita, estava descrevendo o salão que se apresentava no plano espiritual, não é? E é uma Perfeito. dimensão diferente que alguns médios videntes podem ver, porque você tá no centro espírita, de repente o médium falou, olha, abriu aqui o teto aqui e começou, né? E aí ele está vendo outra coisa, uma outra dimensão espiritual, provavelmente nesse centro espírita ali, ali tem uma estrutura espiritual ali, um pronto de socorro, alguma coisa assim, que tem todos esses ambientes que recebe os espíritos para fazer esses encontros, né? Eu estou falando porque de vez em quando a gente começa a comentar, fala, mas caramba, como deve ser isso aí do outro lado, né? Como é que a gente pode ver todas essas coisas aí? Mas ele comentou aqui como é que é lá. Perfeito. É Vamos isso aí. lá. Foi a vez do Dr. Silvio erguer-se para agradecer a todos quantos cooperaram com a equipe que lhe coube dirigir. Com voz embargada, exorou: Amado Mestre Jesus, convidaste-nos para trabalhar na tua seara e, totalmente desequipados, apresentamo-nos à última hora, quando nos recebeste, oferecendo-nos o campo a lavrar. Embora o dia se apagasse em a noite que se aproximava, permitiste que nós apressássemos e arássemos as terras dos corações endurecidos, a fim de podermos nelas ensementar a tua palavra de amor e luz. Após os anteriores fracassos em que tombamos, não tergiversaste em conceder-nos o lastro da confiança para a execução do teu programa de renovação da terra, apesar da nossa pouca experiência e quase nenhuma sabedoria. Mesmo lutando contra as nossas imperfeições, visitaste-nos vezes incontáveis, a fim de sustentar-nos no esforço de autotransformação para melhor, a fim de podermos enfrentar os desafios internos e solucionar as dificuldades exteriores. Os dias passaram na ampulheta do tempo e chegamos à etapa final com as mãos quase vazias de feitos, embora o coração e a mente agradecidos por todas as tuas formosas concessões. Perdoa-nos a imperícia, as limitações, as dificuldades, porém, o que possuímos de melhor oferecemos ao serviço e o que muito gostaríamos de realizar, tentamos fazê-lo permanecendo dispostos para os empreendimentos do futuro. Honra-nos com novos convites, enriquece-nos com a tua incomparável misericórdia, facultando-nos novos cometimentos de luz. Agradecemos-te, Senhor nosso, depositando no teu coração amoroso os nossos melhores sentimentos de ternura e de gratidão. Quando silenciou, as emoções haviam alcançado o clímax. Encerrada a bela reunião, lentamente chegou a hora das despedidas. Repassamos pela mente e pela emoção de todos os lances do empreendimento, desde o primeiro tentame, junto às vítimas do tsunami do Oceano Índico, onde o socorro ao jovem médium, incluindo pela vitória do amor e de todas as suas expressões.
Raiava novo dia, quando nossa caravana, ainda sob o comando do Dr. Silvio Santana, retornou ao nosso plano espiritual. À medida que nos afastávamos da terra querida, podíamos vê-la envolvida em luz azul, rodopiando no cosmo e avançando no rumo de planeta de regeneração. Fim. Definido. Ivon Costa, nascido no... Bom, ainda falta um apêndice falando sobre a vida do Ivon Costa, né? Vamos discutir um pouquinho aí, depois a gente dá uma lida nessa biografia do Ivon Costa. E aí, o que a gente pode falar sobre esse livro aí? Sabe, a gente pode pensar muita coisa, né? Mas acho que não dá para falar tudo que talvez as impressões que a gente teve quando estudou os vários capítulos, né? Mas assim, generalizando um pouquinho, eu vejo que, assim, sabe, é como uma criança quando nasce, né? Ela tem três fases aqui, mais ou menos, né? A criança vai, aí quando ela vai chegando, então, ela sai de criança, ele vai para a fase mais jovem, né? E depois ele passa um período da juventude e aí passa para a fase adulta. E no mesmo ciclo você tem criança, você tem a juventude, né? E você tem a fase adulta. Esse livro descreve muito essas fases, porque cada fase dessa é uma fase de transição, de criança para jovem, né? De jovem para adulto. A gente está passando dessa fase lá né? De jovem, mais ou menos, pelo menos uma parte da população de jovem para ser mais adulto, né? A gente percebe que, então, se o ser humano passa por essas fases, o planeta também é um corpo, né? Também passa por essas fases e até que ele chega, a gente vai perseguindo uma evolução maior, né? Mas eu acho que a gente teve uma boa ideia do que está acontecendo na. Aliás, isso aí, esse livro é de quando? De 2010. 2010, né? 2010. 2010. Então, já estamos aí com 14 anos, né? 14 anos, né? Esses espíritos aí que nasceram já devem estar com 12, 13, 14 anos aí já, né? Aqui na Terra, né? E logo, logo eles vão estar despontando aí. Aliás, a gente já percebe aí, alguns aí já na idade tenra já se apresentando, né? Então, acho que agora que. E agora também eu noto que com a convulsão social que está havendo aqui no Brasil e em outros lugares, nossa, né? Tá tendo uma convulsão aí que a gente está percebendo que esse livro, ele. E aí, possivelmente nos outros que vão ser lidos aí também, você vai ter uma ideia do que nós vamos estar nos apresentando, né? E eu acho ainda que nós estamos chegando na fase crítica, ainda não está na fase crítica. Psicografia de 2021. Oi? A psicografia é de 2021. Não. Não. Esse Tô livro vendo aqui. foi a primeira edição dele foi de 2010. Hum. Se é 2010, a psicografia deve ter sido antes ainda, né? Não, o que eu tenho aqui também é 2021. Foi Transição de volta. Planetária, sexta edição pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ó, Psicografado por o Cláudio prefácio, Salvador Leal, 2021. o prefácio do livro
Foi escrito no dia 9 de abril de 2010. Ó, A edição, então, por exemplo, essa edição que eu tenho é uma edição bem mais recente, né? Mas o livro foi escrito em 2010. O último livro desse quatro aí foi escrito em 2020. 2008. Eu tenho aqui 2008? de 2008. Não, mas esse prefácio desse livro aqui foi feito em 2010. Então, eu não sei como é que Não, fizeram. Aí, ó, a psicografia pode ser 2011, feita antes aí, pode ser, ó, demorou alguns 2 anos. 2011 aqui pelo Divaldo. 2011, tá? Então, foi lançado. Se foi feito em abril de 2010, deve ter sido lançado no final de 2010. Por aí. Mas, então tá reencarnando espíritos de outros planetas. Lembra, a gente tem aí 20, 30 bilhões de espíritos no planeta como um todo, né? Uma parte está encarnado e uma boa parte está desencarnado. De todos esses 20, 30 bilhões de espíritos, como o Celso já falou, tem vários níveis. Tem espíritos ainda muito primitivos, espíritos mais intermediários, espíritos mais evoluídos. Tem vários níveis. O pessoal encarnado, boa parte das pessoas encarnadas estão nessa parte primitiva, nessa parte intermediária. E, logicamente, tem espíritos mais evoluídos também encarnados, que ajuda toda essa população. Ele está dizendo que sempre houve espíritos missionários ao longo de toda a evolução, né? Então a gente sabe a história acabou registrando vários espíritos missionários na Bíblia, nas religiões e assim por diante. Então sempre houve essa ajuda, esse envio de Jesus. Então Jesus enviou muitos missionários ao longo de todas as eras. Mas está dizendo que agora vai haver uma invasão maior desses espíritos para haver realmente uma transformação do globo. Então, essa transformação vai acontecer, primeiro, com essa invasão de um monte de espíritos que se reencarnaram agora em 2010, 2011, 2012 e assim por diante, né? Se reencarnaram em 2010, em 2020, em 2030, 2040, já vão estar com os seus 20, 30 anos. E a gente vê que esses espíritos mais evoluídos, eles se despertam, eles se destacam ainda muito jovens. Mesmo com idade muito jovem, a gente vê que tem espíritos já se destacando. Às vezes, com 15, 20 anos, já a pessoa já começa a chamar a atenção. Então, nos próximos anos, já vai ter esses espíritos. E vai continuar encarnando, vai encarnando e vai encarnando. Que vai ajudar a transformação moral. E, ao mesmo tempo, os espíritos que não têm mais condição de ficar no planeta já estão sendo transferidos. Nos próximos livros, ele vai falar de retiradas maciças de espíritos do planeta. No último livro, No Rumo do Mundo de Geração, escrito em 2020, que a gente já leu aqui, lá fala de colônias inteiras que estão sendo transferidas É. para outros planetas. Então, ele fala de uma colônia trevosa inteira, e não é tirar um, tirar outro. Não, a colônia foi transferida. É, foi- Isso, ele deu exemplo de uma colônia, mas isso está acontecendo no mundo todo.
Então, aos poucos, está sendo transferido, estão sendo reencarnando. Então, a gente vai sentindo ainda essa mudança nos próximos anos. Pelo que o Divaldo fala, que os outros espíritos falam, a gente vai passar ainda por alguns anos ainda de turbulência, alguns anos de problemas, mas que aos poucos vai. Essa transição está. A transição, Kardec já falava da transição planetária. Sim. Kardec já Tem falava dessa transição que já começou lá atrás. E agora a gente deve estar bem no olho do na furacão. parte mais, né, de mudança mesmo. E vai transformar. A gente vai ter problemas, lógico, mas como está dizendo aí, a gente tem os problemas, mas tem toda a proteção espiritual. E se manter ligado ao mundo espiritual, a gente tem toda a ajuda para passar por essa transição. A gente precisa estar enfincado na rocha. A gente confia em Jesus, confia em todos os ensinamentos. Então vamos ter fé e coragem para enfrentar algumas dificuldades que a gente possa passar. Ok? Puxa. Ivon Costa, nascido na cidade de São Manuel, hoje Eugenópolis, Minas Gerais, no dia 15 de julho de 1898, desencarnado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 9 de janeiro de 1934. Puxa, morreu jovem, hein? Com 35 anos de idade. Ivon Costa foi um dos mais notáveis conferencistas espíritas do Brasil, contribuindo decisivamente com a sua palavra balizada e esclarecedora no sentido de dinamizar a difusão da doutrina espírita, o que fez com fibra inquebrantável e verdadeiro denodo. Dotado de invejável dom de oratória e possuindo um magnetismo contagiante e uma voz privilegiada, arrebatava os auditórios com a força da sua argumentação. Foi seminarista, entretanto, quando faltavam apenas 19 dias para a sua ordenação sacerdotal, constatou-se que ele não possuía certidão de batismo. Em face da confusão estabelecida, Ivon desistiu de seguir a carreira eclesiástica. Dirigiu-se então para o Rio de Janeiro, onde diplomou-se em medicina. Era notável poliglota, falando perfeitamente o francês, o inglês, o alemão e o espanhol. Atravessando certa vez uma fase difícil da sua vida, viu-se defronte de um centro espírita, onde se realizava uma reunião pública. Movido por estranho impulso, adentrou a sede da instituição e ali ouviu os comentários sobre a codificação kardeciana. Ao retirar-se, estava transformado, pois havia encontrado a resposta de todas as suas indagações. Tornou-se espírita e iniciou logo as tarefas de pregador. Possuindo sólida bagagem intelectual e, médium que era, destacava-se com raro brilhantismo na tribuna, mantendo, além disso, diálogo com os assistentes, a fim de esclarecer melhor os argumentos empregados nas conferências. Percorreu também países da Europa, entre eles Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Certa vez ia falar em Maceió, Alagoas, num teatro alugado, mas pouco antes da conferência o teatro foi fechado por ordem do bispo local. O público, inconformado com a atitude do clero, levou-o à praça onde a palestra foi realizada. Em represália, os sinos da igreja repicaram e alguns fanáticos lhe atiraram pedras. Porém, ele suportou tudo com estoicismo e verdadeiro espírito de renúncia.
Ivon Costa residiu 2 anos na Alemanha. Em seguida, mudou-se para Paris, onde exerceu a função de intérprete de cinema na Paramount. Em todos os lugares onde passava, deixava as sementes da doutrina espírita. Também participou do Congresso Internacional de Espiritismo em Haia, Holanda. Em 1932, retornou definitivamente para o Brasil, passando a residir em Porto Alegre, onde clinicava gratuitamente. Podemos confirmar que Ivon Costa foi o primeiro espírita que mais excursionou no propósito de propagar os ideais reencarnacionistas, sendo a sua tarefa muito semelhante àquela desempenhada pelos grandes tribunos Viana de Carvalho e Divaldo Franco. Da sua obra missionária resultou a fundação de elevado número de sociedades espíritas em todo o Brasil. Muito bom. 35 anos só de vida. E o cara fez tudo isso. Puxa, Morreu novo, né? novo, muito novo. Bom, esse Ivon Costa, ele é citado, né, que junto, que faz todo o trabalho junto com o Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele está participando de todos os trabalhos. Então, ele está citando o Ivon Costa porque ele é um espírito que está participando desse grupo, nessas discussões, nesses trabalhos, nessas tarefas desempenhadas, relatadas nesse livro. Eu não conhecia esse Ivon Costa. Nem eu. Mas ele fez, né, nos poucos anos que ele teve encarnado, ele acabou sendo um orador aí de destaque. Aí sabe que o espiritismo, nessa época, que o Ivon Costa encarnou, era mais complicado, né? Existia perseguição da igreja, tinha as dificuldades para você ser espírita nesse momento. Hoje a gente está na boa. A gente vai ao centro, tal, sem grandes perseguições. Mas nessa época, aí na mudança do século, era complicado. Pessoas sendo presas, perseguições. Pô, esse teatro alugado, não deixaram ele fazer, foi apedrejado. Então, é uma situação meio complicada. Mas ele fez palestras, né, como sendo palestrante no Brasil e em várias partes do mundo. Já que ele falava aí o alemão, o francês, o espanhol, fluente. No caso do Divaldo, ele não, ele vai fazer palestras em vários países, mas ele tem os intérpretes, né? Então, tem lá os tradutores que traduzem a palestra dele. Ele já relatou várias nas palestras, né, as traduções, né, todos, as pessoas ele vai falando, e tem sempre, né, em cada país que ele vai, tem um público de brasileiros e estrangeiros escutando ele, né? Então ele fala, tal, ele até relatou uma vez que na hora dele falava, né, e ele sempre gosta de contar com umas coisas mais engraçadas que o pessoal público, o pessoal ri, né? Então tinha duas fases de risada, né? A primeira dos brasileiros, depois a segunda, depois da tradução. Por causa que, no caso do Divaldo, no caso do Ivan Costa, ele devia fazer palestras no próprio idioma local, né? Em francês, em alemão, em espanhol, já que ele sabia falar o idioma. Perfeito. Então, esse é o livro que a gente acabou de ler, Transição Planetária, volume 1. E a partir da semana que vem a gente vai começar o Amanhecer de uma Nova Era. Certo? Certo. Todo mundo de acordo? Depois desse daí, qual que é o próximo, Lô?
Perturbações espirituais. Ah, tá. Eu não conheci esse aí, não, esse dois, a continuação. Isso aqui a primeira é de 2010 e a segunda é de 2012. 2021 é a sexta edição. Tá. Essa aqui, o prefácio, é de fevereiro de 2012. É. Exatamente. Ser de uma nova era. Ok? Gostaram Ok. do volume 1? Já tinha lido, né? Muito bom. Muito bom. Ok. E gostaria de fazer a prece de encerramento do livro número 1, Transição Planetária. Ai, voluntários. O Sandro quer fazer. Vai, Sandro, pode fazer. Fica à vontade. Agradecemos ao Pai pela oportunidade deste momento, de conseguirmos, Pai, acessar a tanto conhecimento, tanto amor, tanta brandura, tanta solidariedade, tanta luz, e poderá, assim, ajudar a transformarmos a Terra em um mundo melhor, em um mundo da regeneração. Rogamos, Pai, as vossas bênçãos a todos que aqui estão, tá? Muito bom. Então, até amanhã a todos. Até Tchau para amanhã, você. pessoal. Bom descanso. Muito Tchau, bom Tchau, gente. Marinha. mais uma vez. Tchau, tchau. Tá Abraço. azul aí, né? Tá. Acho que -10, alguma coisa assim. A sensação, né? Só Menos a 10? sensação. Ah, tá. Não, mas o resto tá bom. Tá, sei lá. Não tá ruim, não. Dentro de casa. Ai, ai. Não pode